Começa agora Geração Espírita. Apresentação Eric Rosa. Está começando mais um Geração Espírita, então seja muito bem-vindo, caso seja a sua primeira vez aqui. Para que é esse programa? O que é esse quadro? Quem sou eu? Prazer, eu me chamo Eric Rosa e esse é um quadro focado no jovem, então um programa feito por jovens para jovens, trazendo reflexões do Espiritismo e, é lógico, como a gente pode usar isso no nosso dia a dia, como a gente pode usar o Espiritismo como ferramenta para tornar o nosso dia a dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, usando toda essa sabedoria que foi deixada pelos Espíritos amigos, foi passada pelo nosso Mestre Jesus, enfim, todos esses ensinamentos do nosso Pai. Então seja muito bem-vindo a esse nosso programa. E como que ele funciona? A gente sempre pega um poema aqui, eu vou falar melhor depois, daqui a pouco, de qual livro, mas a gente lê ele, reflete sobre ele, traz reflexões para o nosso dia a dia, para o nosso momento de vida, e depois existe também a parte da manifestação artística. E como você que está nos assistindo pode inclusive participar, eu vou falar ainda no programa de hoje. Mas o livro que a gente está trazendo com essas poesias é Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, mas de vários autores. Então tem poetas brasileiros, portugueses, tem alguns sem identificação, mas foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier e ele traz uma série de poesias muito bonitas, às vezes um pouco difíceis de entender, que é um português mais antigo, mas aqui junto a gente vai conseguir, ou pelo menos buscar tirar a melhor interpretação delas. E no nosso quadro de hoje a gente vai ler uma poesia de Álvaro Teixeira de Macedo. E ele sempre começa com uma mini biografia ali de quem que foi essa pessoa. Álvaro Teixeira de Macedo nasceu no Recife em 13 de janeiro de 1807 e desencarnou em 7 de dezembro de 1849, na Bélgica, onde era encarregado dos negócios do governo imperial do Brasil. Publicou um livro, um poema heróico burlesco, A Festa de Baldo. Coincidentemente ou não, o poema que nos foi deixado é Depois da Festa. Ele trata, até já adiantando, mas depois dessa festa, vamos interpretar por depois dessa festa material. Então depois que a gente desencarna, depois que existe de fato esse choque do desencarne, que a alma, o espírito mais livre, então ele percebe que acontece depois desse desenlace material. E, lógico, trazendo algumas boas recomendações para nós, mas vamos lá. Depois da festa. Não te entregues na terra à vil mentira. Desfaze a teia da filáusia humana, que a morte em breve humilha e desengana. A demência da carne que delira, o gozo desfalece a própria gana. Toda a vaidade ao báratro se atira. Sob a ilusão mendaz, sameja a pira da verdade celeste soberana. Fim da festa de Baldo, riso infando, a alma transpõe o túmulo chorando, qual folha solta ao furacão violento. E quem da luz não fez templo e guarida, desce gemendo de alma consumida, ao turbilhão de cinza e esquecimento. Então, trazendo o que de fato eu comentei lá no início, já trazendo um resumo muito bonito, tem todas aquelas rimas, tem uma mensagem forte, só que tem um pouco esse lance desse português mais antigo, então às vezes ler algumas coisas com dicionário do lado não faz mal, e não é um poema grande, então a gente vai quebrar ele aqui por partes e destrinchar ele um pouquinho, sempre lembrando, sempre que a gente trouxer uma reflexão, como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Você talvez, jovem espírita que está nos assistindo, esteja nesse momento de estudo, então escola, faculdade, ou está naquele outro momento que é uma correria danada, às vezes você só quer ficar parado assim, existindo, mas que acorda, vai para a faculdade, aí vai para o estágio, aí pega não sei quanto tempo de transporte e se torna tudo muito corrido. Então a gente parar e refletir sobre esse nosso lado espiritual, que qual que é a única certeza que a gente tem nessa vida? É que mais cedo ou mais tarde a gente vai desencarnar. Então, o que melhor do que já ir se preparando para esse momento, no sentido de deixar florescer o nosso lado espiritual. Eu sei que na correria do dia a dia é muito complicado, é muito difícil
a gente fazer isso. Mas essas pequenas pílulas, então um programa que você vê, um podcast que você ouve, uma leitura que você faz no início, no fim do dia, num intervalo, tudo isso faz a gente se conectar com esse lado espiritual. E sempre que a gente puder se conectar com esse lado espiritual, é sempre muito bem-vindo. Porque isso vai fazer com que não só a nossa vida seja mais leve, mas lá na frente essa transição também seja um pouco mais suave. Uma reflexão que eu gosto de fazer é, se a gente é jovem, quando a gente é jovem, né, enfim, tá nessa fase de trabalho, tudo, até um pouco mais velho também, a gente se preocupa muito com esse nosso lado financeiro da aposentadoria, porque a gente fala, ó, mais cedo ou mais tarde eu vou ficar velho, mais cedo ou mais tarde eu vou precisar ter esse dinheiro guardado, vou precisar dessa aposentadoria para ficar tranquilo quando eu já não tiver forças para trabalhar. Só isso seria a previdência, no caso, ser previdente com relação à sua vida financeira. Mas qual que é a maior previdência de todos? Você não sabe se você vai chegar a ser idoso, se você vai precisar de fato disso. Mas a maior previdência que a gente deveria ter é com a maior certeza que a gente tem, que é mais cedo ou mais tarde a gente vai passar para o lado de lá. Então, da mesma forma que a gente passa a nossa juventude, quando a gente ainda tem forças, se preparando para a terceira idade, que talvez nem chegue, a gente deveria também passar a nossa vida se preparando para o lado de lá. Mas vamos quebrar então aqui por etapas o nosso poema tão belo, chamado Depois da Festa. Então, a primeira parte. Não te entregues na terra vil a mentir, a vil mentira. Desfaze a teia da filáusia humana, que a morte em breve humilha e desengana, a demência da carne que delira. Então não se entregue à mentira da vida, às aparências, os status, o orgulho, o ego. A gente se apega a tantas coisas materiais, porque aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, que é muito fácil a gente se iludir. Imagina se você jogasse um The Sims da vida e ficasse super apegado àquele sofá do jogo, aí você fica super apegado àquilo, mas você sabe mais cedo ou mais tarde o jogo vai acabar e sua vida vai continuar. Do lado espiritual é mais ou menos a mesma coisa, a gente se apega tanto a coisas triviais da nossa vida que a gente esquece o que é importante de verdade. Porque de fato tudo cai, tudo vai passar mais cedo ou mais tarde. E essa parte que ele fala, filáusia humana, seria esse amor exagerado sobre si mesmo, até de uma forma prejudicial que você esquece todo o resto. E Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma parte que ele coloca as características do que seria o homem de bem. E nada do que se refere ao homem de bem traz consigo a parte financeira, a parte material. Aquilo que ele traz relacionado ao homem de bem é desenvolver aquilo que a morte não leva. Então, essas nossas qualidades, conseguir diminuir nosso orgulho, o nosso egoísmo, desenvolver as nossas virtudes, isso a morte ela não deixa desse lado, a gente continua, então é isso que a gente tem que buscar desenvolver. Mas já na segunda parte, o gozo desfalece a própria gana, toda a vaidade ao báratro se atira, sob a ilusão mendaz sameja a pira, da verdade celeste soberana. Quando fala toda a vaidade ao báratro se atira, seria o abismo, tá? Toda a vaidade vai ser atirada ao abismo mais cedo ou mais tarde. Não sei se vocês já repararam, mas tem gente que às vezes busca tanto o lado material e de fato tem condições, mas parece que quanto mais a pessoa busca, mais vazia ela fica. Já viu uma pessoa que é adicta, independente de qual vício seja, mas quanto mais ela busca, menos satisfeita ela tá, menos isso preenche. Então, quanto mais ela busca, mais ela precisa e ela vai se afundando. Às vezes você olha nos olhos da pessoa, que são os espelhos da alma, como dizem, e você vê um vazio ou uma tristeza muito grande. E aí você percebe que quanto mais a pessoa tentou se preencher com coisas triviais, menos preenchida ela se torna. E aí quando a gente fizer essa passagem, quando essa festa acabar, talvez a gente perceba que aquilo que a gente considerava como mais importante não era. E aquilo que a gente mais negligenciava, de fato, era a parte mais importante. Então, quantas vezes a gente para o nosso dia a dia para se preocupar com a parte espiritual, para se preocupar com as nossas virtudes, a gente está só ali, executando. E a gente precisa, às vezes, parar, respirar um pouco também. Um exemplo de choque, quando desencarnou André Luiz,
Não sei se você já viu o filme Nosso Lar, mas quando ele desencarna, o choque que ele tem, quando ele percebe que a vida continuou, onde ele está, o que está acontecendo. Então, que a gente também não tenha esse choque, que a gente vá desde já se preparando. Já na terceira parte, ele continua. Fim da festa de baldo, riso e fando. A alma transpõe o túmulo chorando. Qual folha solta ao furacão violento. Para muitas pessoas, essa transição ela não é suave. E por que ela não é suave? Porque não por uma questão de castigo, mas por uma questão de sintonia. Exemplo, se você está numa festa que você quer continuar lá, e por algum motivo você tem que ir embora dessa festa, vai ser chato, você vai obrigado, você vai porque precisa, você vai porque alguém pediu, mas você está gostando da festa. Então, para sair é muito doloroso, você fica, mas eu queria ficar só mais 5 minutinhos, só a saideira, e você vai postergando. Agora, se você já não quer muito estar naquela festa, não que você não queira estar nessa vida, mas é só uma analogia para ficar um pouco mais claro. Mas então, mudando um pouco, se você está nessa festa, mas você se lembra que quando você chegar em casa, você vai encontrar a família que você tanto ama, é aquela noite, você está no bar, mas você lembra que a noite vai ter aquela noite de filmes gostosa com a família, você vai fazer alguma outra coisa, então você já sabe o que vai ter o pós, e é uma coisa bacana esse pós. Sair da festa, sair do bar, aqui no nosso exemplo, é muito mais tranquilo, porque você se preparou por isso, você preparou o seu psicológico com isso. A vida é a mesma coisa. Quanto mais preparada a gente estiver para o nosso desencarne, mais suave vai ser esse desenlace. E Jesus falou, onde tiver teu coração, aí também estará teu tesouro. Onde a gente está colocando nosso coração? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? De fato não é fácil, a gente vive num mundo material, mas é um exercício que a gente vai levar para a vida inteira. E por fim, a nossa quarta parte, e quem da luz não fez templo e guarida, desce gemendo de alma consumida, ao turbilhão de cinza e esquecimento. Então quem não passou a sua vida tendo esse contato com o bem, mantendo esse contato com Deus, seja por meio dessa prece sincera, um evangelho no lar, essa reforma íntima que a gente está o tempo todo construindo, está o tempo todo buscando. Quem não faz isso tem grandes chances, como eu já comentei, de ter essa transição um pouco mais difícil. E não porque Deus é vingativo, mas se a gente passa a vida inteira sem acender uma luz, não é tão estranho de se imaginar que quando a gente acordar vai estar tudo escuro. Que a gente possa continuar se preparando, que a gente possa continuar aí buscando. E o lado bom é que Deus é tão misericordioso que não passou o bonde, não passou o trem, agora já era. Todo dia é uma nova oportunidade de recomeço, todo segundo, todo minuto. Não precisa esperar o próximo ano, a próxima semana. Agora, nesse momento, terminou esse vídeo, terminou nosso programa, a partir de agora você pode começar esses exercícios. Mas feita essa reflexão sobre isso que é tão bonito, vamos para a nossa parte artística. E como você pode de fato também participar. Caso você cante, dance, toque um instrumento, compõe, escreve, quer recitar um texto que você criou e quer fazer parte do nosso programa, vão ter os contatos aí na tela, ou se você estiver nos acompanhando pela rádio, entre em contato com a gente, que a gente pode explicar um pouco melhor, tirar dúvidas, falar como gravar, trazer boas recomendações. Mas esse lado artístico, essa manifestação artística aproxima tanto a gente do nosso lado espiritual que a gente fez questão de deixar ela no programa. E dessa vez eu separei, até para servir de exemplo para a gente, mas não precisa ser necessariamente um clipe. A manifestação artística de hoje é um clipe, mas não precisa, pode ser algo caseiro mesmo. Eu tentei trazer algo que conversa muito com o que a gente comentou aqui, que a gente analisou. Mas é uma música minha que se chama Senhor, Senhor, inclusive eu gravei com meu pai, mas que traz essa mensagem muito desse lado da hipocrisia que conversa com o nosso tema de hoje. Tanta gente que fala muita coisa, que a gente vê aí de repente esbanjando muita coisa no sentido de estar sempre querendo aparecer uma pessoa melhor, sem defeitos, acima de todo mundo, sempre com as melhores qualidades, e é muito fácil a gente hoje em dia manipular isso com as redes sociais. A gente também não está aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém. O ponto é que a gente possa mais ser
do que parecer, que a gente possa mais focar no ser do que no ter. E a música carrega muito essa mensagem. Então acompanha o clipe, daqui a pouco a gente volta. É tanta gente que finge que sente, mas mente. Só fala da boca pra fora, pois o que importa é ter e não ser. E diz que sabe trechos de cor, entende a letra melhor, muito melhor do que eu e você. Mas não estende a mão quando chega a hora, finge que aquele homem não chora, não ameniza a dor de ninguém, prega o amor quando lhe convém. Seus olhos confessam mentiras, portas da alma que não brilham, e aponta o pecado do irmão, mas não vê as chagas do teu coração. Não diga, Senhor, Senhor, se a vida passou, passou, e você só fingiu ser alguém melhor. Não diga, Senhor, Senhor, se a vida passou, passou, e você só fingiu ser alguém melhor. É tanta gente que finge que sente, mas mente. Só fala da boca pra fora, mas o que importa é ter e não ser. E diz que sabe trechos de cor, entende a letra melhor, muito melhor do que eu e você. Mas não estende a mão quando chega a hora, Finge que aquele homem não chora, não ameniza a dor de ninguém, mas prega o amor quando lhe convém. seus olhos confessam mentiras, portas da alma que não brilham, e aponta o pecado do irmão, mas não vê as chagas do teu coração. Não diga, Senhor, Senhor, se a vida passou, passou, e você só fingiu ser alguém melhor. Não diga, Senhor, Senhor, se a vida passou, passou, você só fingiu ser alguém melhor. Agora que você já ouviu a música Senhor, Senhor, espero que você tenha gostado e, por favor, faço questão que você participe também do nosso próximo programa. E isso com certeza vai incentivar outras pessoas a participarem, outras pessoas a se manifestarem artisticamente e trazendo essa arte rica, essa arte que nos aproxima de Deus. Com certeza todo mundo sai ganhando. Vou ficando por aqui, mais um programa do nosso querido Geração Espírita. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Você acompanhou Geração Espírita.